Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, meus queridos, que está em Isaías 55, versículo inicial, versículos 10 e 11. E o nome dessa palavra é a palavra não volta, a palavra de Deus não volta vazia. Boa noite, graças e paz, povo de Deus. Hoje é o culto da família, meus queridos. E a palavra para meditação o texto para meditação inicial é Isaías 55, 10 e 11. E obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos nos 26 estados, mais no Distrito Federal do Brasil, nos 6 continentes da Terra, nos 185 países que o Projeto Jesus na Rua alcança hoje, nos 26 milhões de pessoas que têm a oportunidade de ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essas pessoas, Pai. Que o Senhor cresça, que eu diminua, que a Tua palavra resplandeça, que a Tua palavra, a Tua verdade, chegue a todos os corações nessa noite, Senhor. Que cada um de nós, Senhor, possamos receber de Ti toda a direção, todo o entendimento para aquilo que precisamos fazer enquanto família de Deus, enquanto filhos de Deus, neste tempo, Senhor, em nome de Jesus, Papai. Agora, meus queridos, eu já peço a você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para toda vez que nós subirmos um vídeo novo, uma live nova no YouTube, você ser notificado daquilo que está chegando de novidade nesse tempo. Um abraço, meus queridos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pelas pessoas que estão caminhando com Jesus na rua, Senhor. Pastor César e pastora Selma, da igreja Casa do Pai, aqui em Araguaína. Pastora Elba, da igreja Saciar, e todas as pessoas que acompanham a pastora Elba no Ministério Saciar. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de Rogério Tatu, Pai, aquele pastor que tem nos ajudado nesse tempo de diversidade, Senhor. Professor Eugênio, um abraço, meu querido. Deus abençoe você e sua família. Deus, eu quero também fazer uma menção aqui em Araguaína, pastora Maria Velha, lá no Jardim Belo. Um abraço, minha querida. E todas as ovelhas que congregam aí, nessa igreja. E eu quero agora, abraço, irmão Lucivaldo, Deus te abençoe. Sara, sua filha, Deus abençoe você. Aos pais do irmão Lucivaldo, pai e a mãe dele, um abraço, Deus abençoe. E também a evangelista, vice-presidente Maria Gomes, e a nossa
curadora da Cine Vídeo, Cine Livro, Pedro Paes Bonfim, a Maria Vitória. Um abraço, minhas queridas, Deus abençoe o irmão João Carlos e sua família. Vamos subir irmã Celina, ali em Goiânia, Goianira, para ser mais exato, seus filhos, sua mãe, sua irmã Selma e a sua sobrinha e o marido dela. E a mãe, tia Lúcia, lá em São Paulo. Um abraço, tia Lúcia, Ju. Um abraço, Ju e os meninos. Deus abençoe vocês. Tio Clodoaldo, esposa e filhos. Um abraço, meus queridos. Deus abençoe. Tia Leônia, Luzilândia, sua filha. Um abraço, Landinha. Tia Amélia, lá na roça, na fazenda Ipueiras. Um abraço. Tia Preta e Elizabeth ali em Crateús. Mamãe, um abraço, mãezinha, Deus abençoe. Maria do Carmo, Lirico. Agora um abraço muito especial na minha mãezinha para a restauração. Em nome de Jesus, seja curada em Cristo Jesus. Deus lhe dê muita paz, muita alegria, muita prosperidade em Cristo Jesus. Cossel e família. Irmão Zé Bigode, lá em Boa Viagem, e Dona Maria, um abraço, meus queridos, Deus abençoe. Xavier e família ali em Crateús, Zé Rufino e família, Ana do Zé, Joana do João Braz, um abraço. Deus abençoe vocês. Nós vamos agora começar a palavra, porque Deus nos entregou hoje coisas grandes e ocultas que você não sabe, vindo direto do trono. Sarinha, minha filha, e Sérgio, Deus abençoe, Deus te ilumine, meu filho Sérgio, presbítero Sérgio, Deus abençoe vocês. Deus abençoe o lar, o casamento de vocês, em nome de Jesus, irmã Adélia. E Deus ilumine vocês. Muito bem, o texto base é Isaías 55, 10 e 11. Ele diz assim, versículo 10. Porque assim como descem as chuvas e a neve dos céus, e para lá não tornam, não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a faça brotar a semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Toda a palavra de Deus, ela tem um propósito, um fim específico para nos abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. E eu gosto da revelação da palavra. Essa revelação, ela mexe conosco. Assim como desce a chuva e as nuvens, sem que ela não retorna para Deus sem primeiro regar a terra. Você sabia que você é feito de terra? E você sabia que você, a palavra vem para regar a nós, ao nosso coração enquanto terra? Porque você é feito de terra. E a chuva abundante é a palavra, que vem para que você seja abençoado, você seja encontrado em Cristo de forma equânime. E a palavra vem para lhe restaurar, lhe trazer esta fecundação.
e para que nós produzamos aquilo que foi plantado dentro do nosso coração. Em nome de Jesus. Então a palavra vem para estabelecer preceitos que vão nos fazer caminhar sempre em vitória. Jesus Cristo sabia muito bem disso. Nós temos que entender que Deus trabalha dessa forma porque Ele é o rei desse reino. E no reino de Deus, o reino de Deus não é um reino democrático, onde existe várias formas dos homens se reunirem, deputados, senadores e conselheiros e etc. E eles começam a trazer opiniões. O mundo está como está porque as pessoas têm opiniões diversas. Porque esse é o sistema do mundo. Mas o sistema do reino de Deus, Ele é o rei. E nós somos seus súditos. Ele diz e nós fazemos. E é assim que tem que ser feito por aqueles que estão no contexto do reino de Deus. Se você está no CNPJ, apenas na placa, você não vai obedecer ao rei. Você vai obedecer a um sistema democrático. Agora, se você está debaixo do sistema teocrático, Deus no poder, você simplesmente vai ouvir o que o rei tem para dizer. Eu me lembro que quando eu era menino, tinha uma brincadeira. Se o rei mandou dizer, quem era bobo de não fazer o que o rei mandou dizer? Então o reino de Deus é assim, meus queridos. Cristo é o nosso Rei Supremo. A humanidade não acompanhou esse conceito, a humanidade não privilegiou o conceito judaico-cristão. São todos os dias deslocados de uma maneira drástica. E até a igreja vai se misturando. Nós não deveríamos nos acostumar. Amém? Glória a Deus. Por isso que é importante nós entendermos, nós entendemos que estamos no reino de Deus. Esse território aqui nessa noite é o reino de Deus. O que a palavra vai nos dizer? A palavra vai dizer para nós obedecermos. Eu disse à profeta de Deus que o profeta Isaías falou. A palavra de Deus cai sobre a terra e assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará vazia. Bendito seja o nome do Senhor. Uma das grandes dificuldades que nós vemos, meus queridos, é porque a Bíblia, ele é um rei, esse rei é um rei eterno, invisível, mas real. E a ele ministramos o louvor, é a ele que ministramos a adoração, em nome de Jesus. Diga, Deus é bom. O apóstolo Paulo, falando com Timóteo, ele trouxe essa declaração. Esse rei Timóteo, que nós acreditamos, que nós adoramos, que nós reverenciamos com o nosso coração e com a nossa vida, ele é o rei imortal. Ele é invisível, porém real. É um Deus único e real, cheio de graça e cheio de glória. Todos os governantes passam, muitos reinos até já caíram, mas o único rei que continua em pé é o reino de Deus. O único rei que continua de pé, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A dele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a sabedoria e todo louvor e toda adoração. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Meus queridos, nós precisamos compreender que o reino de Deus é tomado por esforço aqui na terra. Ele é tomado por aquilo que nós temos em Cristo Jesus, pelo aquilo que nós recebemos do Pai da glória. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de variação. Nós precisamos compreender isso, meus queridos, e aplicar na nossa vida prática. Agora nós vamos ler Efésios para nós compreendermos um pouco mais desta palavra e dessa direção.
esse Rei eterno e esse reino, e Ele é o Rei, não obstante invisível, mas real, Ele existe antes de todas as coisas visíveis. Esse reino de Deus e o próprio Deus existe antes de todas as coisas. Então ninguém é mais sábio que Ele. Ninguém sabe o que nós buscamos, mas Ele sabe. Por quê? Efésios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Veja, preste atenção, este reino já existia antes das coisas se tornarem visíveis. E a Bíblia está dizendo que eu e você já vivíamos inseridos nesse reino, mesmo quando ainda éramos invisíveis. Então, não é tão difícil para mim e você, depois que nós somos readmitidos como súditos desse reino e termos esse reino na terra, bendito seja o nome do Senhor. Esse reino teocrático já existia antes das coisas visíveis. Ele já existia. E nós precisamos compreender isso, meus queridos irmãos, que esse reino agora, eu sei que a mentalidade é coisa que não se muda da noite para o dia. Por quê? Porque no instante de estarmos nele, antes de todas as coisas existirem, nós entramos no mundo e o pecado já havia entrado no mundo por causa de Adão e Eva. E então, quando entramos no mundo, nós fomos contaminados pelo pecado. E aí nós vivemos muito mais tempo no sistema do mundo do que esse tempo que estamos vivendo no reino de Deus. Nós vivemos e vemos tudo que o reino terreno nos deu. Nós absorvemos ao ponto de os nossos sentimentos e as nossas emoções serem contaminados. E é por isso que nós somos fragilizados e frágeis. Por isso que qualquer coisa nos machuca, nos tira do sério. Por quê? Porque nós nos tornamos fragilizados nos nossos sentimentos e emoções. Mas bendito seja Deus, porque a palavra de Deus em Romanos 12, Paulo diz uma coisa que rogo pelas misericórdias de Deus para que vocês mostrem o seu corpo como vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Para quê, meus queridos? Para que nós possamos ter a mente do nosso Rei na nossa mente. Nós sejamos renovados com essa mente. Nós sejamos restaurados em Cristo Jesus pela mente de Deus, que nos dá ampla visão de tudo aquilo que nós precisamos em Cristo Jesus. E tendo a mente do rei, nós vamos começar a viver como reis nessa terra. É maravilhoso isso. Nós temos que viver aqui como reis. A abundância da graça e o dom da justiça fez com que nós vivêssemos como reis nessa terra. Mas a nossa mentalidade precisa de uma mudança radical. Por que essa mudança não aconteceu? O que mais nós temos nas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro são pessoas que se converteram, mas não passaram pelo processo. São pessoas que estão vivendo aquele momento ainda. De total negligência com a palavra de Deus.
mas nunca passaram pelo processo da conversão. Há muitas pessoas que levantaram a mão quando o pastor fez o apelo, ouviu uma música bonita, muitos se sensibilizaram pela aquela música que foi tocada. Na verdade, eles nasceram de novo, porque o novo nascimento é um milagre que só Deus pode realizar na vida do ser humano. No momento em que você diz, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador, a atmosfera celestial, o poder do Rei, introduz você, tirando você das trevas e colocando você no reino da luz, que é o reino de Deus. Beleza. Agora não é só isso. Depois desse momento acontecer na sua vida, vem o segundo momento, que é a conversão. O que é a conversão? É você converter coisas que estavam desalinhadas, tornando-as alinhadas. Ou seja, nós pensávamos como o mundo, falávamos como o mundo, agíamos como o mundo. Mas agora o desejo de Deus é que nós pensemos como Deus e falemos como Deus. E ajamos como Deus. Esta é a diferença, meus queridos irmãos. E nós precisamos compreender que Deus está nos convocando para esta boa obra. Nós estávamos perdidos, onde? Em nossas próprias vontades, que Deus chama isso de delitos e pecados. Ele nos deu vida, vida mediante a fé. Isso não vem de nós, é bom dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então o processo da salvação foi Deus que fez. O processo da conversão, aí cabe a mim e a você. O processo da conversão só vai acontecer se eu renovar a minha mente. Eu não posso pensar democraticamente e viver no reino de Deus. Eu tenho que pensar teocraticamente. Deus é o Rei. Ele é o meu Senhor. E tudo aquilo que for contrário à palavra do Rei, eu não posso fazer. E tudo aquilo que for palavra do Rei, eu tenho que me submeter, porque é assim que acontece a conversão. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quantos estão abrindo o coração para entender a palavra de Deus nessa noite. Mas você está debaixo de um CNPJ, mas isso não é tudo. Nós temos que ter a verdadeira fé, mas você tem que estar inserido no reino de Deus e o Rei. E quando ele falar, nós temos que obedecer. Não só ouvir, mas ouvir e obedecer. E nós precisamos compreender exatamente isso. Então, meus queridos, o novo nascimento é Deus quem faz através de Jesus Cristo. Mas a conversão, ela é diária. Ela e a palavra de Deus diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E aqui está o segredo. Muitas pessoas não têm experimentado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus porque não se converteram. Elas estão na igreja, elas levantam a mão, elas falam de fé, elas agem como fé, mas eles não se converteram. Eles estão salvos, mas não converteram diariamente. Porque essa atitude do reino, a atitude de filho, é aqueles que têm direção de Deus, Aí você está você está num regime teocrático. Agora, se você está pela lei que criou o CNPJ, você está num regime democrático. Infelizmente, ele já começa errado pela palavra demo. A democracia, meu querido e minha querida irmã, não é para os filhos de Deus. Os filhos de Deus vivem num regime teocrático. É Deus, Teo. Deus
acima, sendo a nossa adoração direcionada a Deus, o nosso louvor direcionado a Deus e não aqui a terra. Se você não tem o entendimento do que é reino de Deus, você não usufrui do que o reino de Deus tem. Por quê? Diga, Deus é bom em todo tempo Ele é bom. E o que nós fazemos? Nós recebemos como único e suficiente Salvador e a partir desse momento nós estamos no reino de Deus. E Deus está esperando que nós nos convertamos para que nós tenhamos a autoridade para fazermos as coisas. Glória ao Senhor Jesus. Então, o que eu vou trazer para vocês, para nós hoje, meus queridos, eu vou ser breve nessa mensagem. Isso aqui foi apenas a introdução, meus queridos. E nós vamos verificar esta situação, porque muita informação, meus queridos, deixa você encucado. Vamos digerindo parte por parte. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo nos mostre a importância do propósito, do objetivo e propósito de Deus nas nossas vidas. Eu sei que você ora, eu sei que os crentes oram, mas os filhos oram, uns oram mais, outros oram menos, e eu não estou falando de quantidade, mas eu estou falando de qualidade. Mas se nós não entendermos o que é oração, nós não vamos entender ou usufruir do poder da oração que habita no reino. E eu creio que a nossa vida de oração não será a mesma depois de hoje, porque você vai orar e vai começar a ver as coisas acontecerem na sua vida. E eu sei também que há muitas pessoas que estão cansadas porque estão orando e não veem nada acontecer. E muitas pessoas já até desistiram. E há muitas pessoas que já desistiram até delas mesmas. Elas só vêm para a igreja porque elas pensam assim: se eu não vier, se eu não for para a igreja, eu vou para o inferno. Você não pode vir para a igreja pensando isso, meu querido e minha querida. Você tem que vir para a igreja porque você se arrependeu e recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e está no processo de crescimento, e aí você está aqui por causa disso. E isso é maravilhoso. Então eu quero dizer para você que o inferno não existe, mas não podemos ter medo dele. Se você vive de bem com a autoridade do rei, a autoridade é para a disciplina. Aleluia! Então, se não tivermos o entendimento, a oração no contexto de reino, a nossa oração será apenas religiosa. E esta oração não salva. E Deus não responde orações religiosas. Porque orações religiosas só nos crucificam mais. E uma pessoa já se crucificou em nosso lugar, que é Jesus Cristo. Você se alegra com isso? Não é necessário, então é necessário que haja um entendimento. Porque a primeira coisa que você tem que saber é que Mateus fala em Abraão. E nós temos que ter alguma coisa. Não estou dizendo que Jesus é contra Abraão, porque são religiões. Jesus não era um homem religioso. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus não era um líder religioso aqui na terra. Eu quero que você entenda uma coisa simples, que eu estou falando de reino de Deus. Nós estamos debaixo, sob o reino de Deus, o Senhor dos Senhores, e Deus é bom. Então nós precisamos saber e colocarmos a nossa oração dentro do reino. Aí a nossa oração, a nossa vida vai mudar. Qual oração? A primeira coisa que você tem que saber é que oração não é uma atividade religiosa. Não, Deus é bom. A segunda coisa que você tem que saber é que a nossa forma de pensar precisa mudar. E só muda através do processo da conversão. Não tem outra forma. E esta é a nossa parte. É importante que você veja, ouça as ministrações e ouça novamente várias vezes para que você possa compreender. Mensagens que não falam sobre o reino de Deus, elas não levam a lugar nenhum.
é preciso ter entendimento. É a mesma coisa, tem muita gente que lê a Bíblia e não entende nada. E se você lê a palavra e não entende a palavra, tem alguma coisa errada. Porque no momento em que você entra no processo de conversão, quem chega perto de você é o Espírito Santo. E ele, na hora que ele vê o processo, que ele abre o processo de avivamento e salvação, ele traz as revelações que pulam como pipoca dentro da palavra. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia é para ser lida, meditada, mas ela é para ser entendida. Eu estive em uma reunião em que precisei elucidar essa situação. 3 palavras. Primeira, conhecimento. E diante do conhecimento, meus queridos irmãos, você só faz alguma coisa quando você conhece. Então eles aprenderam e conheceram o processo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre esse conhecimento, sobre essa oportunidade de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, dentro dessa oportunidade, nós temos exatamente... eu vou usar um exemplo. Na hora de colocar a capa da live, eu não tenho esse conhecimento. A pessoa que tem esse conhecimento, ele faz com tranquilidade. Entenda que é preciso que a gente tenha os 3 passos. E o segundo passo, o primeiro passo é conhecimento. Né? Que é disso que nós estamos falando. Que foi o exemplo que eu usei da capa da live. Conhecimento e informação. Informação somente não quer dizer nada, meu querido e minha querida. Ela é o conhecimento, mas ela sozinho não faz nada. Então você conhece a Bíblia, você entende a Bíblia e tem entendimento, compreensão. E aí depois da compreensão vem a sabedoria. E a sabedoria é a aplicação. Então você conhece, entende e aplica. Aleluia! A palavra de Deus. Você conhece a palavra, você entende, você aplica. Você tem informação, compreensão e sabedoria, que é a aplicação. Se você entra nesse patamar, você vai começar a entender a Bíblia. Então, leia a Bíblia, tenha conhecimento de algo que é a Bíblia e, entendendo, aplique. Se a Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo, é porque você tem que ser santo. Mas a religião diz assim, santo só Deus. Homem aqui não pode ser santo. Mas a Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. E Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, para que se apresenteis com um corpo vivo e santo, em sacrifício vivo e santo. Se você estiver vivo e em pecado, não é agradável a Deus. Então o seu processo de conversão está parado. É preciso que você refaça. Irmãos, oração dentro do sistema do reino é uma responsabilidade que nós temos. É uma responsabilidade que nos foi dada, sabe para quê? Para tocarmos o céu. Porque o objetivo da oração é esse. É assim. Isso agora vai mudar a sua mentalidade. Oração é uma responsabilidade que nos foi dada, é a forma de nós conversarmos com Deus e tocarmos o céu. Você sabe, de fato e de verdade, toda vez que nós começamos a orar, o céu começa a balançar para derramar aquilo que a sua oração está buscando. É assim que precisa ser. Glória a Deus. Então, oração é uma obrigação, uma responsabilidade de cada cidadão que mora no reino. A Bíblia nos chama de embaixadores, mas os embaixadores precisam conversar com o rei. Deus é bom. A segunda coisa,
Oração é uma petição legal. Oração é uma responsabilidade em primeiro lugar e a oração também é uma petição legal. Para isso, eu preciso verificar o significado de petição. E agora eu vou traduzir o que é uma petição, traduzindo do direito. Uma petição legal é um pedido enquanto há conflitos de interesse para uma solução baseada numa lei. Isso é o que significa. Tem algo mais claro do que isso? É um pedido Meus queridos, nós precisamos compreender que a nossa vida de oração existe vários tipos de orações. É um pedido quando existe conflito de interesses baseado numa lei. Quais são os conflitos de interesse que nós podemos ter nessa terra? Quando existe conflitos de interesse, nós vamos com uma petição ao rei, ao nosso rei, isto é, uma legalidade que nos foi dada. É uma legalidade que foi dada a você como cidadão do reino, cidadão do céu aqui na terra, embaixador de Deus aqui na terra. É legal você orar. Existe uma resposta a partir da oração. E se você está no reino de Deus, você pode ficar certo que se sua petição, que é legal, ela vai ser atendida. Por quê? Porque a sua petição é legal. Porque no reino você vai fazer uma petição subjugada ao seu rei. Aleluia. E ele vai trazer para você. Há um homem chamado John Wesley. Ele é fundador da igreja metodista. Os metodistas têm muitos livros bons. Mas esse homem, nos seus momentos de oração, ele trouxe algo muito interessante. E é algo que o povo religioso até hoje não entendeu. Ele disse: sem Deus, o homem não pode fazer nada. É muito maravilhoso, é legal, é top. Agora, digam comigo, sem Deus, o homem não pode fazer absolutamente nada. Agora eu vou dizer, depois você repete. E sem o homem, Deus não fará coisa alguma. Vixe, agora ficou as respostas ficaram um pouco mais lentas. É porque nós não tínhamos entendido isso. Se nós entendermos essa revelação, o cerne dessa revelação, nós teríamos respostas de 100% para as nossas orações. Sem Deus, o homem não pode fazer nada. E sem o homem, Deus não fará coisa alguma. E olha, meus queridos, esse entendimento que John Wesley teve foi no século 17, viu? Nós já estamos no século 21. Ainda existem pessoas que contrariam esse pensamento, esse entendimento. Ainda hoje. Agora deixa eu te mostrar um versículo, Gênesis capítulo 2, versículo 5. Esse versículo vai mudar a sua forma de pensar. Eu vou fazer uma pergunta a você. Deus é poderoso? Sim ou não? Deus é capaz de fazer qualquer coisa? Gênesis 2:5. Não havia ainda nenhuma erva do campo na terra, pois por nenhuma erva havia do campo brotado. Por quê? Esse porquê significa o quê? Mas esse porquê aqui é uma revelação do dicionário português, maravilhosa. Não é apenas importante, é muito importante. Ele quer dizer algo que não foi feito por quê? Então diz aqui, não havia nenhuma planta no campo, pois ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque Deus, o Senhor Deus, não havia feito chover sobre a terra,
porque não havia homem para lavrar o solo. Agora minha pergunta, Deus não podia trazer a erva para o solo, independente do homem? Sim ou não? Aí é onde está o segredo. Aí você tem que abrir sua mente. E Deus tinha que fazer através do homem. Porque espírito não ara a terra. Espírito não planta. Espírito não colhe. Você sabia que você é um espírito? Sim ou não? Diga, repita comigo, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Quando Deus disse que não havia homem para lavrar a terra, Ele disse que não havia corpo humano para lavrar a terra. Porque se fosse o Espírito já estava com ele, ele disse, desce lá e ara a terra. E o Espírito descia e fazia. Mas o homem, o Deus precisava de um homem feito de terra para cuidar da terra. Ele tinha que ser parte com a terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Então, nada se desenvolvia, porque não havia o homem na terra. Precisava deste homem. E eu quero que você entenda o quanto você é importante para Deus. Ao invés de você conjecturar 1000 coisas religiosamente e teologicamente, porque a grande amor que Deus tem por você e a preciosidade que você é para Deus depender de você para fazer as coisas aqui na terra. Este é o divisor de águas. Então eu volto ao assunto. Você não pode ter a opção de orar como cidadão do reino. Você tem que conversar com o seu rei. O que é oração? Anote mesmo que você não creia. Oração é de fato uma permissão na terra para que haja interferência dos céus aqui na terra. Isto é oração. É muito forte. Oração é de fato uma permissão da terra para que haja interferências do céu na terra. Pastor, como eu posso acreditar nisso? Vamos ler um versículo. Um só. Eu poderia lhe dar vários, mas eu vou te dar só um. Tudo o que você desligar na terra será desligado no céu. Você entendeu? Quem está fazendo isso? O homem. Não é Deus. Jesus disse aos discípulos, tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. E tudo que vocês ligarem nas terras terá sido ligado nos céus. Então os céus espera a nossa petição. Veja que não acontece de Deus para o homem, acontece do homem para Deus. A dependência tem que ser do homem para Deus. Por quê? Porque nós fomos enviados por Deus aqui para a terra. Nós somos embaixadores. Nós temos que ter comunhão com o nosso rei para que ele nos diga o que fazer aqui nessa terra. É necessário que haja conversão, que haja uma posição ética e coerente diante de Deus para que nós possamos receber dele esta direção através do Espírito Santo pela palavra de Deus. É uma petição legal. Esta é a diferença, meus queridos. Glória a Deus. Você, por acaso, está dizendo que nós damos permissão a Deus? Sim, mas foi Ele que disse que tem que ser assim. Ele disse que o que você desligar, meu irmão e minha irmã, terá sido desligado lá. E o que você ligar aqui, terá sido ligado lá. Foi Ele quem disse. E eu só tenho que aceitar a palavra do rei. Eu não preciso de outra forma. Diga, Deus é bom. Aleluia!
Se você puder, anote isso aqui. A palavra homo, ela vem da junção de duas palavras. Em latim, é homus, que é uma ramificação do que veio do francês. Homo significa homem e humus significa terra, coisas que pertencem à terra. Humus, terra. Homo, homem. Produto que veio da terra. É, meus queridos, é assim. E este homem que veio da terra, ele se tornou divino, porque nele foi colocado o Espírito. Um Espírito que veio de Deus, que estava com Deus desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. E Deus faz esse homem para que a excelência seja de Deus e não desse homem, mas ele coloca nesse homem o Espírito. Aleluia! E chama esse homem de Adam. E esse homem, Adam, em hebraico, é Ish, que significa um ser espiritual dentro de um corpo de terra. Aleluia! Glória a Deus, meus queridos! Em espírito você é a imagem e semelhança de Deus, em espírito. E o corpo, e ele lhe deu um corpo para que ele pudesse fazer chover e que a semente cair na terra e você cultivar a terra, ter domínio. Oh, aleluia! Glória a Deus. Diga, Deus é bom em todo tempo. Então a palavra Ish, ela está ligada a um ser espiritual, a um ser divino, dentro de um corpo de terra. Agora você pode começar a imaginar como é importante esse homem que Deus criou. No caso, eu e você. Em Gênesis 1, 25 e 26, parafraseando, vamos fazer este ser, façamos nós este ser, domine ele sobre a terra. Perceba que Deus disse, domine ele. A palavra de um rei volta atrás? Não, não volta, meu querido e minha querida. A palavra de um rei não volta atrás. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e tenha ele domínio sobre a terra. E se Deus deu ao homem domínio sobre a terra, então nós temos que entender esse domínio como sendo algo divino nas nossas vidas, porque foi Deus que falou. Ele disse para nós dominarmos. Se isso não está acontecendo, meus queridos, tem alguma coisa fora do lugar e nós precisamos colocar em ordem. É por isso que eu disse que quando você plantar, fale com a terra. Você vai dar 100 por 1. Ué, pastor, isso é orgulho. Não, não, é não. Eu estou repetindo o que o rei disse. Ele disse que você vai ter domínio sobre a terra. É mais ou menos assim. Eu vou usar o exemplo aqui de uma irmã. E essa amada irmã, irmã, você vai ter domínio sobre a terra. E eu sou o rei e faço aquilo que é necessário. Eu vou mandar chuva e semente e você cultiva. Oh, aleluia! E essa pessoa, ela vai dizer que não, se for religiosa. Agora, esse corpo foi feito de terra. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Veja, então o ser de terra come terra, porque ele come arroz, come o pão que vem da terra. Mas Jesus disse assim, olha, mas você não pode só alimentar a casa que você mora, o seu corpo, você tem que alimentar também o espírito que está dentro. Então nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, do Rei. Então você come o pão que veio da terra, que você planta, que você colhe, mas você come também, escolhe os ensinamentos de Deus, na palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, porque Ele nos deu um corpo, porque em espírito ninguém poderia nos ver. Se hoje, nessa pregação, todas as pessoas que estão aqui ao redor do mundo, se fosse apenas com o nosso espírito, não poderiam ver nada. Nem você me veria nesse vídeo, nessa live, e nem eu poderia entender que você está do outro lado. E aí o que Deus fez? Ele fez um espírito, imagem e semelhança dele, ele deu uma alma para que você possa, através dela, o entendimento, fazer mudanças, e deu um corpo para que você seja visto, enxergado aqui na terra. E agora aqui com esse corpo que você pode ser visto, que você anda para um lado e para o outro, quando sua carne morre, o seu espírito não pode mais continuar aqui. E estamos quebrando biscoitos, como diz no Rema. Você já encontrou com um amigo seu que já morreu? Ó, amigo, vamos sentar aqui, nos regalar e comer aqui? Isso não é possível. Por mais que os homens digam bobagens por aí, o Espírito não está aqui, o Espírito volta para Deus. E eu vou dizer, esse corpo que nós temos é a legalidade para permanecermos aqui nessa terra, para podermos fazer coisas. Esse corpo que nós temos é a legalidade que nos foi dada para permanecer aqui. Sem corpo não ficaremos, com o corpo permaneceremos. E temos legalidade e temos oportunidade. Por isso você não pode ter medo do diabo, porque o diabo não tem corpo, ele é só um espírito, e ele não tem legalidade para agir aqui nessa terra. Quem tem legalidade aqui, quem está legalmente aqui é você, que pertence a um reino, e você tem um corpo, você tem legalidade para estar aqui. O espírito é importante demais, muito importante. A alma é importante? Muito. Mas aqui na terra, o importante é o corpo, porque sem ele, você não pode estar aqui. É ele que te dá a legalidade de você permanecer aqui, para você fazer aquilo que Deus quer que você faça aqui nessa terra. É por isso que Jesus disse, o ladrão vem só para matar, roubar e destruir. Por quê? Porque o que o diabo mais quer é roubar a legalidade que nós temos, que é o nosso corpo. O diabo não quer roubar o teu espírito, porque o espírito volta para Deus. O corpo vai ficar na terra até que Jesus Cristo volte e haja o arrebatamento, meus queridos e minhas queridas. Então é esse corpo que é a autorização de Deus para permanecermos aqui nessa terra e fazermos petições a Deus. É esse corpo que o diabo está tentando destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele tem destruído o corpo de muitas pessoas com pecado. Nenhuma palavra de condenação, mas o diabo tem destruído a humanidade com o lesbianismo, com o homossexualismo. E ele está agora tentando pegar as crianças. Prostituição, lascívia, para destruir a família, para contrariar os preceitos do reino que nós vivemos aqui. Enquanto a Bíblia diz aqui, ensina a criança no caminho, e quando for grande ele não desviará dele, com todo mundo acontece a mesma coisa. Agora é uma forma de destruir as futuras gerações. É por isso que seu corpo não pode andar no pecado, porque você vai, se você
apresenta o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, o diabo não pode nem passar perto de você. Não tem essa de você morar no reino e o diabo fazer retaliação. Não existe. Aleluia. Então, quando você vai orar, sabendo o que você tem e que você sabe que vai haver resposta por causa da autorização de Deus que você tem na sua vida aqui na Terra, muitas pessoas, meus queridos, morreram no Covid. Quantas pessoas perderam a oportunidade de estar aqui na Terra? Mas eu e você estamos aqui. Aleluia! Você não acha isso maravilhoso? Você não acha maravilhoso que Deus tenha dado esta autoridade, essa legalidade para você estar aqui na Terra? Agora, não abuse da legalidade oferecendo os seus membros. Isso não é palavra condenatória, é palavra de alinhamento, porque você pode perder a legalidade, a oportunidade de estar aqui no seu corpo, aqui na Terra. E você voltar para Deus que deu o Espírito. Adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, práticas de devassidão, sodomia, mentira e muitas coisas mais. E é por isso que muitas vezes nós estamos orando e não estamos vendo efeito da nossa oração. Isso é muito ruim, porque quando você deve a companhia de energia elétrica, eles vêm e cortam. Não adianta você ficar chateado, você paga e eles religam. A mesma coisa é o reino dos céus. Nós precisamos entender que precisamos zelar por esse corpo que Deus nos deu. É por isso que hoje as pessoas que estão conosco, elas pegam no nosso pé para que nós possamos ir ao médico, fazer consultas a médicos e tudo isso. Uma coisa, meus queridos, nós precisamos compreender exatamente isso, é que nós temos que ser aqueles que declaram a palavra, que aceitam a direção do rei, desse reino, para que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a palavra. Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê muita paz, muita graça, muita prosperidade, e que nós possamos entender que o estar vivo, o estar nesse corpo, é uma autorização, é uma legalidade que Deus nos deu para estarmos aqui. A lei é a favor de que nós estejamos aqui, para que nós possamos ser Jesus na rua, as mãos, os pés e a boca e o corpo de Deus aqui nessa terra, aqui nessa rua. Através do Espírito Santo, então, nós somos o povo a quem Deus libertou. Para quê? Para sermos agentes desse reino de Deus aqui na terra. Deste reino, nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra. Para quê? Para que nós possamos, através da nossa boca, declararmos e fazermos aquilo que o Espírito de Deus faz através de nós. Meus queridos irmãos, um abraço, Deus abençoe, Deus ilumine. Se você ouviu, meu querido e minha querida irmã, essa palavra pela primeira vez, eu convoco você para ser Jesus na rua, para você adquirir de Deus esta legalidade através da palavra dele que está em Mateus, em Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz que se tua boca conversares e em teu coração creres, serás salvo, para que você seja salvo. E Romanos capítulo 12, versículo 2, para que haja conversão diária, meus queridos irmãos. É a mudança de rumo, é a mudança de atitude naquilo que você está compreendendo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus
para você nesta terra, e meu querido e minha querida irmã. Isso é conversão e ela tem que ser diária. E já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para toda vez que nós subirmos um vídeo no YouTube você ser notificado. E aqui no rodapé dessa live tem o número Pix para você contribuir, doar, para que a palavra de Deus seja levada a toda criatura, para que você contribuir. Nós temos contas na Caixa Econômica Federal, no Bradesco e no Banco do Brasil. E nós precisamos, meus queridos irmãos, eu declaro uma semana de bênção nas suas vidas, na vida da sua família, que você receba de Deus a exata oportunidade para ser feito filho de Deus. Amém, meus queridos? Um abraço, Deus abençoe.